Olá, salve, salve, muito bom dia. Estamos a postos aqui na Jovem Pan Morning Show. Para começar mais uma edição do nosso Morning Show, a revista radiofônica da Pan, que traz informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo desta terça-feira, 31 de julho de 2018. Autonomia ou anatomia de uma entrevista. Epa! No centro do Roda Viva da TV Cultura, Jair Bolsonaro se mostra o candidato que todos já conhecem. Mas será que teve alguma novidade, hein? Já já você confere. Luto na Zumbilândia. Ator Andrew Lincoln, o Rick Grimes, da série The Walking Dead, explica por que decidiu deixar a produção da qual é protagonista. Senta que lá vem história. Ambientado num banheiro e conduzido por apresentadores trajados com roupão de banho, o programa Unissex da Jovem Pan estreia agora, no dia 2, sob o comando de Maurício Meirelles e Fabiola Braga. Os dois são os nossos convidados nesta manhã e esses são alguns destaques deste programinha de rádio que vai abrindo as portas desta terça-feira. Você tá aí, né, no trânsito, engarrafamento, grandes cidades desse Brasilzão afora, você fora do Brasil também, acompanhando aí em vários pontos do globo terrestre o nosso Morning Show que vai começando. Muito bom tê-los conosco, hein? Sempre prestigiando e dando a incrível audiência que a gente tem. Esse programa é feito pra você que tá aí do outro lado, começando sempre o seu dia. Paulinha, vamos lá. Você está de volta. Estou de volta. Fico muito feliz com o seu retorno. Estou completamente recomposta. Corada. Não tô bem? É corada maquiagem, ou é make-up? Querido amor. Ah, maquiagem, né? Sempre, né? Tá bom, mas tá bem. Tá então bonitinha. Vamos lá, querido. Temos uma hash pra chamar de nossa? Temos, Edgar. Vamos lá. Você sabe que ontem, no Instagram, a ativista e apresentadora Luísa Mel falou sobre a sua demissão da Band. Louco, Ed. Ela tava na Band? Então, é isso que é mais maluco. Ela foi contratada pra fazer um programa, alguma coisa lá, que nem estreou. Pô, que cachorrada, entendeu? hein? Caramba. Tipo, foi um projeto que nem bem nasceu, já morreu, Edgar. Meio assim, entendeu? Nem entrou no ar e já foi demitida. Quer dizer. Exatamente. Eita. Ia ser alguma coisa, claro que relativa aos cachorros. Aliás, é a causa da Luísa Mel, né? Ela fala muito sobre isso. E vamos ver o que ela achou disso, Edgar. Porque tem áudio aqui dela nas redes sociais. Ela falou sobre essa demissão. Vamos lá, solta pra gente, Bruno. Eu fui demitida da Band antes do programa começar. Eu quero dizer pra vocês que eu entendo a Band. Tipo, eu sou uma ativista e eu causo muitos problemas, né? Com anunciantes e com pessoas. Eu, tipo, entendo da história. Eu fui demitida. Entendeu, Edgar? Eita. Ela acha que tem a ver com isso e de acordo com o Flávio Rico tem mesmo um pouco a ver. Parece que o programa dela não emplacou patrocinadores e você sabe que sem grana, Edgar, a coisa não acontece, não é verdade? Agora é o seguinte. Lembrei da... Bom, vai lá. Você lembrou de alguma coisa, Ed? Lembrei. Conta aí. Não, eu fico pensando o seguinte, né? Tem a questão do patrocínio de Barretos lá, da festa do peão boiadeiro. Ela, como defensora dos animais, não deve ser muito entusiasta, né? Dessa questão aí, né? Dos boizinhos sofrendo, Tem os vários, touros, os os próprios cavalos. alimentos aí. Os alimentos. Que são anunciantes, né? Parrudos e que ela desce a lenha, porque é vegana, enfim, não come carne animal. Você sabe bem como é que são essas coisas. Ela parece que também, então tá conformada com essa história. Agora vamos levar isso pra nossa vida, Edgar. Vamos lá. Vamos levar isso pro Twitter e pros assuntos mais comentados do Brasil. Eu quero saber, querido, o que é que já te levou a perder um job? Um emprego? Mas peraí. Hein? Mas peraí. O que é que causou uma demissão na antes- sua vida? Antes de começar, Não sei, pode ter acontecido isso com você. Não sei. vamos abrir então. Será que tem alguma história curiosa desse tipo? A la Luísa Mel? Não sei. Mas eu quero saber de histórias divertidas, eu quero memes, eu quero gifs aqui no Twitch. Hashtag fui demitido PQ, né? Pra gente economizar caracteres aí pra vocês. Fui demitido por quê? Responda no Twitter. E é claro que o seu tweet também faz parte da nossa transmissão. Capricha aí no português. Se a gente for pros assuntos mais comentados, tem prêmio aqui no programa. Vamos estender aqui pro WhatsApp também. Nossa via de contato é o 11 931 17 1009. Você manda mensagens em áudio ou em vídeo. Diz pra gente, alongando, estendendo esse assunto que a Paulinha trouxe, aqui pro WhatsApp também. Já passou por uma demissão?
Conta pra gente o motivo, qual foi a circunstância, o que aconteceu, por que você foi parar no olho da rua, tá bom? Esperando as mensagens, então, daqui a pouco, no decorrer do programa, a gente escuta aí como é que foi a tua experiência de demissão. 11 931 17 1009. Olha, no mais, você pode acompanhar o Morning Show em imagens e levar a nossa programação para conferir onde e quando você bem entender pelo aplicativo da Jovem Pan, é o vermelhinho da Pan. Tem o nosso portal que transmite também o programa, o jovempanfm.com.br, e o nosso canal youtube.com/morningshowjp. Estamos nas mídias digitais também, Instagram, Facebook, com conteúdo extra. Deixe o seu joinha na nossa página que a gente fica amarradão e feliz da vida. Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Jovem Pan, porque o Morning Show tá apenas começando. O pré-candidato do PSL à presidência da República, Jair Bolsonaro, ocupou o centro do programa Roda Viva ontem, na TV Cultura. Entre outros destaques, o presidenciável colocou a eleição desse ano sob suspeição, por causa da ausência do voto impresso. Disse que a aceitação do nome dele é enorme por parte dos eleitores, afirmou que o regime militar não se iniciou a partir de um golpe, assegurou que não é racista nem misógino e admitiu não ter um plano B caso Paulo Guedes deixe de ser o seu fiel escudeiro na área econômica. Vamos abrir com você, Joel. Você assistiu à entrevista, imagino eu. Bom dia, Edgar. Opa, vai lá. Bom dia, Edgar. Assisti sim também. Acho que muitos brasileiros estavam interessados para ver, né, o que o Bolsonaro ia falar, né? A gente não sabia nem se ele ia na entrevista mesmo. Ele demorou um tempo para topar. E é bem esse sentimento que você colocou mesmo. Ontem, por volta das 9h45, assim, eu me lembrei que na semana anterior o Ricardo tinha anunciado, o Ricardo, o âncora do Roda Viva, ele tinha anunciado que seria o Bolsonaro. Eu falei, opa, vai ter o Bolsonaro no Roda Viva, deixa eu assistir e ver o que ele vai falar. E no fim falou um pouco mais do mesmo, não foi, João? O que você achou? Não teve nenhuma grande surpresa para quem conhece ele, mas eu vou dizer uma coisa. Os jornalistas estavam esperando que essa oportunidade que o Bolsonaro ia sentar ali para ser entrevistado ia ser um momento de desqualificá-lo, de destruir a imagem dele, de enfraquecê-lo. Eu acho que ele levou a melhor sobre os jornalistas nessa entrevista do Roda Viva, viu? Porque ficou falando também dos mesmos assuntos e ele deu as mesmas respostas. Ele falou não? Aquilo que ele gosta de falar e ele se mostrou, porque os jornalistas, o que eles tentaram? Acusar ele a todo momento de homofobia, de machismo, de racismo. E ele responde muito bem a essas acusações. Primeiro porque elas são baseadas em pequenas frases polêmicas que ele solta por aí. É isso que dá o ibope dele, né? O ibope dele vem muito disso. Solta uma frase que todo mundo fica indignado, o jornal dá manchete, a gente fica querendo saber qual vai ser a resposta, tudo isso vai dando esse ibope pra ele. E ele diz com toda tranquilidade, eu não sou nada disso, e jamais pede desculpas, jamais aceita a superioridade moral daqueles que estão acusando ele. Então ele passa uma imagem de força. Eu acho que ele conseguiu fortalecer essa imagem de força dele nesse programa. Qual foi o momento que ele patinou? Quando perguntaram sobre questões mais técnicas. O que você vai fazer com a mortalidade infantil, Bolsonaro? Nesse momento, a gente vê que tem um despreparo profundo ali. Mas foram as exceções do programa. No grosso, ficaram acusando de machismo, de direitos humanos. Pô, o Bolsonaro sabe muito bem que para muito brasileiro esse papo de direitos humanos hoje em dia é usado de uma forma extremamente parcial, né? É só usado na hora de lembrar dos direitos supostamente dos criminosos. E ele joga para essa plateia dele, o público dele gosta de ouvir isso. Então acho que foi mais do mesmo, mas conseguiu solidificar a imagem dele como alguém forte, alguém que não vai se curvar ao que a classe dominante do jornalismo, da mídia ou da cultura fala pra ele. Então acho que ele saiu vencendo. E reforça também a sensação de que ele tem respostas simples para problemas complexos também, né? Mas ele é contundente no que diz e ele atende a uma demanda, um anseio de uma parte considerável da população. Embora se fale num teto, embora se fale num limite que ele tem para crescer aí, ele sabe muito bem se comunicar, e esse tipo de comunicação, essa coisa meio, né, de trombada que ele tem, né, de confronto direto, agrada muito
muito ao eleitorado dele e pode fazer vistas aí a uma nova parcela que pode aderir, Caio, à candidatura do Bolsonaro também, né? Agora, vamos lá, você acha que foi também se perdeu uma chance de falar sobre coisas programáticas para ficar nos velhos temas, né, que rondam ali a personalidade do Bolsonaro também? Os jornalistas perderam uma oportunidade de confrontá-lo diante de coisas que normalmente ele tem mais insegurança em dizer ou não conhece mesmo? Acho que sim. Não quero ficar fazendo crítica aqui a colegas de trabalho, não conheço ninguém que estava ali naquela bancada, mas eles têm todo o meu respeito, porém eles perderam duas grandes oportunidades de pegar o Bolsonaro na curva, porque falando bom português era o que todos ali queriam. Todos iam fazer uma pergunta, já pegava a pedra aqui, vai, é agora. Calma, não é assim. E eu vou dizer a primeira grande oportunidade. Logo no começo do programa, o Ricardo Lessa, ele falou o seguinte, olha, você, Bolsonaro, todo governo é marcado por alguma coisa e tal. Por exemplo, o FHC com o Plano Real, a CLT do Getúlio Vargas e tal, qual que é a sua grande marca que você quer deixar e tal? E aí ele foi falando, ninguém explicou, ninguém perguntou pra ele o seguinte, ele falou, o Bolsonaro, várias ideias, vários objetivos. Olha, eu quero fazer isso, fazer um governo liberal e não sei o que, tal. A pergunta que deveria ser feita é, Bolsonaro, esses são objetivos, qual que é o caminho? Ele sempre votou, todo mundo já falou na mesma tecla, bateu na mesma tecla várias vezes, que o Bolsonaro, ele sempre votou de acordo com o estadismo militar. E agora ele mudou o discurso. Ninguém falou, qual que é o caminho? O que você acha de economia de mercado? O que você acha de... Ninguém pegou o Bolsonaro aí na curva. Eu acho que pegaria. E ninguém fez uma grande pergunta quando ele defendeu o Brilhante Ustra, falando o seguinte, o coronel, ele foi julgado só em segunda instância e não chegou a transitar em julgado o processo dele. Então, parte do princípio de que ele é inocente, todo mundo é inocente até se esgotar todos os recursos. Era a grande pergunta que deveria ter sido feita ali, era a seguinte, bom, partindo dessa premissa, candidato, então o senhor acredita que o Lula é inocente? O Lula deveria estar na rua também? O Lula deveria estar na urna? Pronto, mudava completamente o rumo do programa. Ninguém fez essa pergunta pro Bolsonaro. E aí eu vou com o Joel. Tudo que foi falado, o Bolsonaro deitou e rolou em cima de todo mundo. Eu queria fazer uma pergunta pra vocês, porque a gente fala muito dos indecisos, né? Porque quem vota no Bolsonaro, continuou votando no Bolsonaro. Acho que quem não vota, odeia o Bolsonaro, continuou não votando no Bolsonaro, deu na mesma. Agora, e esses indecisos, o que é que vocês acham? Como é que eles ficaram se assistindo a essa entrevista? Deixa eu passar a bola pro Zé responder essa pergunta da Paulinha. Você copiou aí, Zé, a indagação da Paulinha? Bom dia para você aí em Brasília. Sim, muito bom dia a todos. Olha, Paula, esse tipo de questionamento é feito pelo próprio partido político. Eles têm pesquisas especiais, colocam pessoas independentes, comprovadamente indecisas, em salas, assistindo a entrevista e depois da entrevista medem exatamente a reação de cada um dos indecisos depois da entrevista. E aí eles tentam ali evitar futuros discursos ou reforçar pontos que os indecisos gostaram. Isso, tecnicamente, os partidos políticos fazem essa medição. Devo te dizer também que os indecisos são a maioria. Nelson Rodrigues dizia que os medíocres vencerão, até porque são a maioria. Agora os indecisos é que vencerão, até porque são a maioria no momento. Essa história aí do Bolsonaro, eu me lembro, Edgar e Paula, logo no início, quando o Collor de Mello, desconhecido, lá de Alagoas, veio a Brasília e deu uma entrevista, eu saí da coletiva e comentei com um colega, meu Deus, ele é perigoso, sabe por quê? Ele acredita no que fala. E é isso que as pessoas estão vendo em Bolsonaro. Acabou aquela história do candidato tapinha nas costas, como vai seu pai, como vai sua mãe, sem conhecer o pai ou a mãe da pessoa. E o Bolsonaro está traduzindo o que ele é. Ele está sendo Bolsonaro. Olha, não se iludam, existem pessoas que querem a volta da escravidão. Eu fiz matéria aqui sobre deputados que, olha só, pretendiam, na melhor das intenções para ele, tirar moradores de rua da cidade e levar para a fazenda para trabalhar em troca de alimentação e lugar para morar. O que é isso? Escravidão. E ele batia o pé e dizia que estava ajudando na questão social brasileira. Então existem eleitores para esse tipo de discurso do Bolsonaro e é isso que está fazendo com que os números dele fiquem inflados. Então,
ele continuou sendo o Bolsonaro e é o que está dando certo e está sendo reforçado. Não se iludam não, ele já tem a sua equipe de marqueteiros, viu? Ô, Trindade, só para pegar o gancho no que você disse aí, teve um ponto da entrevista onde ele fala sobre a questão do trabalho no campo, né? E das leis, do cerco das leis, né? Que procura fiscalizar trabalhos análogos à escravidão. E ele reforça dizendo que não, que o contrário, o campo não pode parar mesmo, porque você tem lá a questão da colheita, né? Que se impõe sobre o desejo do trabalho. Quer dizer, ele vai mesmo na contramão de tudo que o outro lado ideológico que confronta esse pensamento do Bolsonaro defende, né? Exatamente. Na verdade, para os iniciados, é o meu caso, que tem uma origem rural, antes de fazer comunicação eu fiz agropecuária, é o seguinte, existem dois campos, né? Existe o grande produtor rural que compra máquina de 1 milhão, 2 milhões de reais, guiadas por GPS, e existe o fazendeiro comum que é tão empregado quanto o próprio empregado. E na verdade, não se pode admitir uma legislação trabalhista diferente como propõe o Bolsonaro. Quer dizer, é esse o discurso. Ele sabe que está ganhando com esse discurso o fazendeiro lá do interior, que não tem dinheiro para cumprir todas as regras que uma grande empresa agropecuária, vamos dizer isso, não existem mais fazendas, são empresas agropecuárias, né? Elas seguem, elas têm que seguir, mas não se pode diferenciar, não se pode adotar em nome desta fragilidade momentânea de pequenas fazendas uma legislação que possa colaborar com a escravidão. Mas é o discurso e devemos dizer que, na verdade, Edgar, é um discurso de campanha e não uma proposta de governo. Joel. Paulinha, você perguntou dos indecisos. Olha, se tem uma coisa que a gente sabe hoje em dia sobre esses indecisos é que eles estão fartos da política tradicional, né? Ninguém aguenta mais papo de político. As pessoas querem alguém que elas sintam que elas possam confiar, alguém que fale a língua delas e alguém que, além disso, traga força, traga essa ideia de que ele apresenta uma força que vai resolver os muitos problemas que a gente está vivendo no Brasil. Nesse sentido, eu acho que essa entrevista de hoje mais ajudou o Bolsonaro, porque é isso. Ele é alguém que está disposto, sim, a quebrar as regras do politicamente correto, as regras do moralismo que às vezes tentam trazer, né? Falaram até de Jesus para cima dele, as regras do discurso aceitável na política de hoje em dia. Ele está disposto a quebrar tudo isso para dizer, não, eu vou trabalhar pelo seu interesse, vou fazer o que você quer, mas não está tendo coragem de falar. Essa é a mensagem que ele passa e eu acho que vai pegar bem para ele. Vamos lá, Trindade, ainda na política, o presidente Michel Temer disse ontem, durante o encontro com empresários em São Paulo, que pré-candidatos à presidência da República devem refletir mais sobre o país antes de proporem barbaridades na campanha eleitoral. Vamos lá, Caio, traz pra gente os detalhes dessa fala aí do presidente, pra gente bater essa bola com o Joel e com o Trindade também. Vamos lá, eu vou reportar o que aconteceu. Foi ontem no encontro com empresários aqui em São Paulo, o presidente Michel Temer falou que vê com bastante preocupação essa campanha eleitoral, porque ele, sem mencionar nomes, diz que leu num artigo que há pré-candidatos que defendem rever algumas medidas que foram implantadas no próprio governo de Michel Temer, como o teto de gastos e a reforma trabalhista. E aí ele citou essa intenção desse tal pré-candidato como uma barbaridade. E ele falou, olha, você não pode fazer um governo à base de barbaridade, tal. Você tem que dialogar com a sociedade e o Congresso. E aí ele saiu atacando várias coisas, entre elas algumas propostas econômicas, algumas políticas econômicas da ex-presidente Dilma Rousseff. Ele falou o seguinte, a minha política econômica, é radicalmente oposta ao da Dilma. Mas ele foi também vice-presidente da Dilma Rousseff desde 2010 até 2016. Então, por 6 anos ele estava ao lado dela. Ele faz uma comparação como se ele não conhecesse a Dilma Rousseff ou não pertencesse a essa mesma chapa. E ele também falou que no governo dele, os governantes, na verdade, os governantes que tentaram governar sem o Congresso não foram adiante. De novo, fazendo um ataque à Dilma Rousseff, mas o governo dele, a gente sabe que dialogou com o Congresso,
fazendo aquela troca de favores quando ele queria, porque queria aprovar a reforma da Previdência. E Então, pra ele fez livrar uma- a pele dele também, né? E para livrar de 2 denúncias. Ele fez esses 2 ataques e os ataques aos pré-candidatos sem mencionar nomes. Mas a gente sabe que o Lula e o Ciro Gomes são os que mencionam que reverteriam essas medidas aprovadas, como o teto dos gastos e também a reforma trabalhista. Ó, o Trindade, Joel, entre as coisas que o Caio apresentou pra gente aí, o Michel Temer falou do teto de gastos, da reforma trabalhista ali. O que vocês acham que deve ser mantido e o que deve ser dinamitado, tirado, né, pro próximo presidente ali, nas questões que o Michel Temer mexeu ali, politicamente, economicamente? Olha só, Edgar, o Temer deve ser dos presidentes mais impopulares da história, né? Mas eu confesso que no meu coração tem um cantinho ali que eu reservo para ele, viu? A reforma trabalhista, por exemplo. Os empresários estão dizendo que não foi o bastante, mas sem dúvida nenhuma ela trouxe ganhos de eficiência para o Brasil, diminuindo, por exemplo, a quantidade de litígios, né, de processos na justiça trabalhista, que totalmente frívolos que eram levados antes, né? Então isso eu acho que deve ser mantido. E a PEC do teto, o teto de gastos, que muita gente critica também, veja só, o Estado brasileiro se encontra sim numa situação muito crítica, numa situação emergencial em que precisa controlar os gastos. E a PEC e o teto de gastos foi um jeito emergencial de limitar o crescimento do gasto do Estado. Infelizmente, aquilo que poderia ter sido o grande trunfo do Temer, porque o teto de gastos é uma promessa, né? Uma promessa que o Estado não vai aumentar muito os gastos. Mas falta ver onde é que ele vai cortar. E onde é que ele ia cortar? Era na Previdência, uma reforma necessária. Essa, infelizmente, ele não fez. Vai caber ao próximo fazê-la. Trindade. Olha, tudo indica, Edgar, que a primeira ação do futuro presidente da República será no Congresso, exatamente sobre reformas, né? Mudar alguns pontos e talvez recuar nessa história do limite de gasto. Nem o governante gosta de limitar os seus próprios gastos. Eu queria dizer aqui que, olha, acabou, viu? Faltam dias, pouco mais ali de 2 meses para o início da transição. O presidente Michel Temer já determinou ali a conexão de dados, um resumo do governo para o futuro presidente da República para fazer ali a transição. Projetos em andamentos, projetos do governo que não foram aplicados, alguns recursos que estão ali pendentes e tal, um balanço geral para o futuro presidente da República, seja ele qual for. Então, o governo já está envolvido nisso. Agora, imediatamente, e isto é uma novidade, o presidente Michel Temer determinou a abertura do governo para os candidatos. Isso, Edgar, é para evitar que o próximo presidente não chegue no Palácio do Planalto ali como um desentendido. Olha, não sabia que a situação estava assim. O governo, de uma forma inédita, abriu agora os dados para mostrar como está o país e por que eles estão brigando, ou seja, cofre vazio e devendo no vermelho. Que presidente, hein? Olha que exemplo. Deixa eu só jogar uma linhazinha aqui pra gente fechar. O Joel, na visão liberal que traz aí, né, falou dessa questão da reforma trabalhista e tal, mas o outro lado que é crítico a essa visão, Trindade, fala aí de perdas, de conquistas, de direitos consolidados que, em tese, diminuiriam a distância entre as camadas da população. E aí dá pra citar algumas coisas como essa jornada intermitente, a questão das férias, a questão insalubre de grávidas, algumas questões relacionadas diretamente à condição humana e que enfraqueceriam, né, na verdade, a classe trabalhadora perante aos empregadores. Você divide essa ideia também ou você faz algumas ressalvas a essa reforma trabalhista no caso e nessa visão liberal que o Joel trouxe pra gente? O Joel tem razão, acompanhei essa votação e não havia quem não tivesse uma história de injustiça na Justiça do Trabalho. Vieram aqui vários empresários, um padeiro que foi condenado a pagar R$400 mil para o empregado, a padaria dele valia no máximo 300 mil, ele entregou a padaria. Vários casos, né? Então precisavam uma mudança, só que eu acho que a mudança foi muito rápida, sem debate e periférica. Foi muito periférica, não se chegou à reforma constitucional e precisava. E realmente reduziu esta cultura de litígio, né, na Justiça Trabalhista brasileira. Mas olha, Edgar, é preciso atualizar a legislação, tudo mudou. Quando a CLT foi aprovada, né? O Getúlio Vargas não imaginava que existiria o trabalho em casa, computadores, então tudo mudou. 7 horas da noite já não é mais noite, é o início ali do trabalho de algumas, então tudo mudou e é preciso mesmo atualizar.
eu acho, sem uma visão liberal muito exagerada, que é preciso aprofundar na reforma trabalhista, mas de uma maneira muito mais complexa, muito mais ampla. Valeu, Trindade. Obrigado pelas informações. Bom trabalho para você aí em Brasília. Um abração. É isso. Muito bom dia a todos. Seguindo aqui, um vídeo que mostra uma estudante sendo assediada e agredida em Paris está chocando a população francesa e não só ela, né? Quando tomamos contato com essa informação, também ficamos indignados. Vamos lá, Paulinha, do que se trata exatamente? Então, uma estudante francesa, chama Marie Laguerre, ela publicou no Facebook dela, já tem mais de 1 milhão de visualizações, o vídeo que traz exatamente o momento da agressão. A gente não consegue ver a parte do assédio, né? Então, a gente pode até colocar as imagens para vocês irem assistindo, que mostra ali Não vai... Ainda não? Tá bom. Ixi, deu ruim. Deu ruim? Bom, as imagens são de uma câmera de segurança, de um café. Então tem um monte de gente ali sentada e tal. A menina vem pela rua andando e aí vem um cara atrás dela, segurando um saco, assim, agressivo, vai até ela e dá um tapa na cara dela e sai. As pessoas ficam super indignadas ali no café, se levantam, abordam o cara, começam a falar com ele para entender ali o que acontece. E o que essa estudante de 22 anos contou é que ela estava andando na rua, voltando do trabalho, esse cara começou a falar um monte de coisa pra ela, fazer comentários ofensivos, Queria jogar do cinzeiro antes, né? Não, depois disso. Ele faz esses comentários, daí ela, tipo, dá um grito, cala a boca, e aí é isso que acontece. Ele tenta jogar um cinzeiro nela, erra, e não contente, ele vai atrás dela, nessa cena que tem em vídeo, e dá um tapa na cara dela. Então foi isso que aconteceu na hora, acho que ela ficou meio desnorteada ali, as pessoas seguraram o cara. Ela chegou a ir embora, depois ela pensou bem e falou o quê? Não, vou voltar, vou pegar o depoimento dessas pessoas e vou até a polícia. Mas nesse tempo o cara sumiu e aí a gente ainda não tem a identidade dele, não sabe-se quem é esse cara. E isso às vésperas de se colocar em prática na França uma lei que vai cobrar multa. Olha aí, a gente tá vendo as imagens. Vocês estão vendo o pessoal no café. Ela vai vir cruzando a rua, ela tá de vermelho. Ela, morena, de cabelo comprido, vai vir ali cruzando a rua. E logo depois, ela tá vindo, exatamente. Ela tá vindo aí na lateral, tá andando. Você vê que ela olha pra trás e tal. E aí, na sequência, vem esse cara segurando um saco. Aí, ó, ele vai aparecer agora. E vai até ela, ó, tirando satisfação. Você vê que ele tá gesticulando, a gente não consegue ouvir. E solta a mão na cara da menina. E aí todo mundo, que é isso, gente? Não sei o quê, nananã. E as pessoas se mobilizam. Bom, nesse meio tempo dela ir embora e voltar, esse cara sumiu, entendeu? E agora vai ter que se determinar qual é a identidade desse cara, etc e tal. Como eu tava falando, na França, eles estão prestes a passar no Congresso uma lei que vai aplicar multas, né? Pra quem assediar nas ruas. Multas que vão variar de 90 a 750 euros. Então, nesse semestre, por exemplo, essas multas já poderão começar a ser aplicadas aí nas ruas da França. Olha... E aí agora fica a investigação para descobrir quem é esse cara, já que ele deu um perdido aí de tudo, depois de tudo isso que aconteceu. E quem é essa mulher também ninguém vai atrás? Quem é a menina? A menina fez a denúncia, ela foi a polícia, mas falei o nome dela. Mas o que aconteceu deve ser apurado também, né? É claro que deve ser apurado. Porque ali ficou evidente que aconteceu alguma coisa fora das câmeras, a menina ela tava andando no passo duro. É claro que vai ser apurado. Aí ela parou, voltou. Não tô falando que o cara tá certo, Caio, mas teve uma violência ali absolutamente. O cara deu um tapa na cara dela, o que pode ter acontecido pra gerar isso. Mas a gente tem que lutar por um mundo sensato. A gente não pode virar e falar, ela falou que assediou, aqui, esse cara é um vagabundo. Às vezes, então eu vou contar um caso de 30 segundos. Esse cara que deu um tapa na cara dela, isso não justifica nada. 30 segundos. Esses dias, essa semana que passou, houve uma denúncia de racismo. Uma moça negra de um pouco mais de 20 anos estava sentada num ônibus aqui em São Paulo, do lado de uma senhora. Essa senhora ficou bastante incomodada porque essa menina negra sentou ao lado dela. E aí a senhora já visivelmente incomodada, não falou nada, até que entrou uma outra pessoa, pisou no pé da senhora, e aí a senhora virou e falou, pô, meu pé, não sei o quê. Aí a moça negra virou pra ela e falou, calma senhora, essa pessoa acabou de te pedir desculpas, foi só um pisão no pé. A senhora aí falou, agora foi a gota d'água, virou pra ela e falou, cala sua boca, sua macaca, e falou um monte de palavras. A menina teve uma frieza que eu não teria. Ela virou e falou, macaca? Beleza. Aí todo mundo percebeu, ela reuniu as pessoas, fez uma denúncia e agora tá com esse processo de investigação por injúria e racismo e tal.
Num caso como esse, se essa menina de 22 anos, virasse um tabefe na cara da senhora, quem que tava errada? Ela teria agido por impulso. Ela falou, vai me injuriar dessa forma? Vai ter esse racismo? Então, às vezes, essa moça também falou alguma coisa pro cara, não se sabe. Isso que eu digo, tem que apurar. Não dá pra também virar e falar, esse cara deu um tapa na cara dela, é um vagabundo, é um criminoso. Pode ser, 50% de chance pra cada lado. Só peço isso, porque senão também fica um tribunal de internet que, o cara já vai ser apedrejado e praça pública. A justiça tá aí pra dirimir qualquer questão ali, né, nesse embate. A agressão física realmente é um extremo aí que não justifica nada. Que não justifica. Aí fico pensando também, né, claro que a gente tem que olhar os dois lados e ver realmente o que aconteceu, né? Mas essa menina voltaria pra reclamar de uma coisa depois de levar uma agressão na cara, um tapa na cara? Não, mas ela voltou antes de tomar um tapa na cara. Assim, a cena ela a cena induz a gente a entender o que aconteceu. Depois ela volta e claro que tem que ser apurado. Mas acho bem difícil que ela tenha agredido o cara antes. Tem que ser apurado, mas o cara tava andando atrás dela ali, né? O cara tava indo atrás dela ali pra falar alguma coisa e esse tapa aí muito forte rolou, né? Uma coisa muito... Exatamente. Agora, essa é uma questão do assédio que é muito importante. É sempre entre duas pessoas, né? E aí, às vezes, vão ter testemunhas, não sei se esse é o caso dela, e às vezes não vão ter. E aí, eu tô numa noite ali, passando, tô eu e um cara, ele falou várias coisas pra mim, eu falo o que ele falou, ele fala que ele não falou, é 50-50, Caio. É muito difícil também de tirar algumas dúvidas, por isso que é complicado essas relações de assédio, porque nem sempre você tem uma terceira pessoa que vai falar, é verdade, realmente ele falou isso pra ela. E isso que é muito complicado. Concordo. E infelizmente, eu tenho um monte de mulher na minha família e eu odiaria que acontecesse qualquer coisa desse tipo com alguma delas. É óbvio, eu não sou burro, eu não sou louco, mas eu também sou contra você querer apedrejar as pessoas sem prova, sem tal coisa. Mas agressão no mínimo, né? Ele deu um tapa na cara dela. Não, deu um tapa forte. Se ficar aprovado realmente, esse cara tem que ser preso, porque o cara que faz isso, ele tem que ser preso. Aí parte pra uma agressão, que é crime. Aí eu concordo. Aconteceu de fato, tá aí filmado. Eu sou completamente com todo mundo. O cara bateu, esse cara tem que ser preso e uma pena, uma cana, não é? Vem pagar 50 euros de como é que fala? De fiança. De fiança, entendeu? Agora, esse é o ponto. 10 horas 33 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Vamos esquentar o pezinho. Isso, Ed. Você pode ajudar a aquecer o inverno de muitos idosos. Benegripe criou a campanha Benemeias, o melhor look da estação. Você entra no site www.ubemcontagia.com, compra suas Benemeias bem lindas, iguais a essas aqui, por apenas R$19,90, e o valor vai direto para ONGs que ajudam os idosos mais carentes. Participe desse movimento, compre sua Benemeia edição limitada, porque transmitir o bem é mais contagiante que a gripe. Benegripe, o bem contagia, um oferecimento de Benegripe. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Boa, Paulinha. Vamos lá, seguindo aqui com o Morning Show, quero fazer um exercício de imaginação agora com vocês aí do outro lado. Imagine um programa de rádio, né? Programa no rádio e na internet também, né? Imagine se a gente tivesse um programa ambientado num banheiro unissex, conduzido por 2 apresentadores trajados num belíssimo roupão de banho, né? E tivesse como protagonista não o personagem central em si, mas as histórias mais curiosas da vida dele contadas por amigos e parentes bem próximos. Seria maluco isso, né? Portanto, meus queridos ouvintes, sejam bem-vindos ao Unissex da Jovem Pan. Agora na Jovem Pan, Unissex. É pra todo mundo. Com Maurício Meirelles e Fabiola Braga. Sensacional, senhoras e senhores, meu nome é Maurício Meirelles, Fabiola, se apresente. Eu sou Fabiola Braga, tô aqui nesse banheiro unissex com Maurício Meirelles, grande comediante Maurício Meirelles. Pra quem não está vendo a gente, por que estamos de pão? Estamos de roupão porque ficou uma delícia, fica mais gostoso. Não, brincadeira, porque aqui é o unissex e esse programa é um banheiro unissex pra todo mundo. Pois é, a gente é um banheiro, né, que a gente vai receber convidados e a gente quer entrevistar as histórias dos convidados que aqui estaremos presentes, certo? Aqui no banheiro a gente revela coisas que não revela em outros lugares, não é? Não é lugar de intimidade? Não acontecem coisas incríveis no banheiro? Então vai acontecer tudo isso aqui. Unissex na Jovem Pan. Ai, fiquei lembrando da nossa última discussão aqui sobre banheiros trans. Qual é a solução pra história dos banheiros? Banheiro unissex. Banheiro unissex. Estamos aqui com os apresentadores do Unissex da Jovem Pan, que vai estrear, como disse, a vinheta dia 2 aqui na rádio. Maurício Meirelles e a Fabiola Braga. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Muito obrigado, Edgar. Eu já sou figura carimbada aqui, né?
carimbado. Todo- Sempre bem-vindo. E agora Pô. como colega, pô. Agora como colega. Agora a gente vai ficar no café falando mal da diretoria, aquelas coisas de colega, né? Falando mal do chefe. A gente tá fazendo uma enquete aqui, Paulinha trouxe uma hashtag e tal, falando de demissão, tudo. Fui demitido por quê? E você está sendo contratado, olha Estou aqui. sendo contratado. Que coisa E boa. Mas não é bom não pra vocês, porque eu fali o CQC e o Pânico. Cuidado. Não é Olha muito aí. interessante. Fabiola, seja Bom dia, bem-vinda. Edgar. Bom dia. Vamos lá. Prazer estar aqui com vocês. Prazer Bom dia aos nosso. ouvintes também da Jovem Pan. Que tipo de coisa incrível que acontece dentro do banheiro, hein? Olha, muitas histórias. No nosso banheiro, as pessoas contam histórias incríveis, né, Mal? A ideia, cara, veio de uma coisa que eu fazia muito no meu show, assim, que eu tenho um projeto chamado Traumas no meu show, que eu gosto de entrevistar. Eu vou pelo Brasil fazendo show, faço meu stand-up e no final do show eu pegava pessoas e falava, mano, vem contar uma história. Essa premissa de que a internet, eu tô meio chateado com a internet. Tá todo mundo chato na internet. E a vida real ela é mais quente, rica. E eu comecei a fazer isso com famosos, e eu comecei a ver, tipo, que todo mundo tem uma história engraçada, uma coisa meio, tipo, que o cara fez, o cara quer contar. Eu não tô muito interessado em perguntar, você está lançando um livro, fala sobre esse livro. Isso daí eu acho que é uma coisa meio que... O talk show já tá fazendo isso. É meio nós faz isso. Ah, mas eu acho que todo mundo faz. Já Ei, tem... Não, já tá todo mundo fazendo. Então eu Claro. falei, cara, por que não falar sobre... O Edgar trabalhou na MTV durante vários anos, e a Astrid deve ter histórias sobre o Olha. Edgar muito curiosas. E várias histórias no banheiro, inclusive. Pô, não. Olha só! muito Tô bacana. gostando. Vai Tivemos- ter que ir lá aí no nosso programa contar isso. Acabamos de ganhar uma notinha no UOL agora, Fabiola. Mentira. Edgar assume. É só pra dar um Que ibope. pegou Só a pra dar atriz no ibope. banheiro. E aí, o que aconteceu? A gente tá vivendo uma era de rede social que hoje, pra você conseguir esse arquivo confidencial, é muito fácil. Basta você mandar no WhatsApp das pessoas que tem a ver com o Edgar e a gente consegue 500 histórias que eu só falo assim, Edgar, e essa história aqui que falaram? Não sei, não vou falar quem falou, que você estava uma vez na MTV fazendo blá 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 blá, e tu vai e conta essa história e a gente vai, obviamente, pescando mais coisas. Então é basicamente um arquivo X da tua vida. A gente chama de dedada isso. Será que o Edgar A vai gente tomar pede uma pros dedada? amigos Não. dedarem e a gente Sexo, chama não. de dedadas. Sempre divide opiniões esse tipo de ação, né? Dividindo opiniões. Mas vocês têm uma história curiosa de banheiro pra contar pra gente agora, por exemplo? Eu acho que a Fabiola tem mais. Tem né, rolado? de- Fabiola, vamos lá. De banheiro? Banheiro de mulher é sempre disputado e Demais. animado, É né? verdade, é bem disputado sim, acontece muita coisa. A única vantagem do homem é que é a fila, né? Na questão do banheiro, né? Sim, que é sim. sempre menor. Sempre menor, porque a gente tem um instrumento mais prático. E dá pra fazer junto, né? Você chama os brothers, faz todo Não mundo. sei como é que eu vou Cara, ser eu na nunca balada. fui junto com amigo fui nenhum, junto. velho. Eu não sei como é que é a balada do Edgar, Se mas algum me convidar, eu dou um soco. Ah, mas vocês Olha, não tem se baladas- encontram lá, não falam oi, aí. Os caras são muito inseguros, Finge que Caio. não conhece. Não, inseguro não. não é Vamos chegar seguro, pro mas também meu não vai brother. chamar. Também é muita segurança chamar um cara, vem. É muito segurança, Vocês sabem exatamente. que tem um banheiro unissex na The Edge, né? A danceteria. Tem um banheiro bem grande, inclusive, cabe umas 5, 6 Lá, pessoas Armar lá. E também o pessoal geralmente entra em turma. Eu toco, sou DJ também. Inclusive, vou tocar lá na próxima, dia 13 de agosto, tá todo mundo convidado. Porra, Junto- não basta o merchan do junto com o programa, Olga. né? Fazer um merchan da... Tô vendendo Junto- também não, produtos junto, você vai de... gostar, junto com o Olga do Toy Dolls. Do Toy Dolls, sim. Vai tocar lá também, DJ Foca. E lá tem um banheiro unissex. Então a gente vai em 5, 6 pessoas pro banheiro, bater papo. Tem uma história do Olga, desculpa desviar o assunto, Ah, mas isso que a gente quer ouvir, história. É que as lembranças vão Vambora. ocupando a minha mente. Lembranças do banheiro. Primeira vez que o você Toy viveu, Dolls veio conta. pro Brasil, e a gente teve um show no antigo, o Projeto SP, né? Que depois de ser o circo na Caio Prado, foi pra Barra Funda e virou uma casa noturna, tipo como as outras, tal, né? De parede e tal. E o Toy Dolls foi tocar lá. E o Toy Dolls divide meio opiniões, assim, né? Sempre tinha brigas nos shows, né? Quem era punk, quem era metaleiro, então tinha roda de punk. O Traiu o metaleiro movimento. Traiu o movimento, blá, blá, blá. E eu me lembro que uma vez, no show do Toy Dolls, no primeiro show, um cara subiu no palco e deu uma bolacha igual essa que a menina levou na França. O cara deu uma no vocalista do Toy Dolls. E o Olga é meio raquitiquezinho, magrinho, assim, não sei como é que ele tá agora. O cara levou uma bolacha, bicho. E tipo, de boa. E de boa, e continuou. Virou de lado e continuou o show como se nada É porque naquela época não tinha Queria ver fazer isso Facebook. no Derek Green, né? Pá! Quero ver. É, do João é. Gordo. Vai, no João Gordo, É isso vai. aí. Então, respondendo sua pergunta, por exemplo, eu sou um comediante stand-up, quem não me conhece, e eu faço, basicamente, boa parte dos textos que eu crio vem muito dessa coisa do banheiro, assim, de você... Eu acho que o banheiro tem um lugar que... O banheiro, pra mim, assim, é um lugar meio sagrado pra você tá...
sei lá, intimamente com a sua mente, assim, sabe? Você tá no banho pensando, você reflete, você sai da sua depressão, Exato. você entra na sua depressão, você bate papo com você mesmo. Então acho que o banheiro é um lugar meio que Meditativo. Mágico. totalmente mágico, Você assim. vai com seus amigos no banheiro? Não, porque eu preciso estar sozinho com meus amigos eu falar de Pra outros pensar assuntos. isso. Eu vou pensar demais. Mas acho que eu não teria problema, cara. Acho que já aconteceu. Acho que o homem tem muito essa coisa de ir no banheiro e vai lá rapidinho e fala, e aí, vamos pegar a mina? A gente é meio isso. E a mulher chega no banheiro e fala, não vou pegar. Quando a mulher vai pro banheiro é porque ela não quer ficar com o cara, provavelmente, né? Não. Olha, tem de tudo, né? É, não sei. Por exemplo, na DED, que é o banheiro misto, às vezes vai pro banheiro pra ficar com o cara. Que bacana. Muito bacana saber disso. Mas e Então, no banheiro acontece de tudo. vocês? Quem é que vai entrar? Quais são os convidados já, os primeiros? Então, a gente fez com a Dani Russo, a estreia vai ser quinta-feira, né, agora, com a Dani Russo. Por que Dani Russo? Dani Russo é uma das maiores youtubers do Brasil, a segunda maior Segunda youtuber. maior. E ela tem muita história, ela tem... É que nem eu falei, não me interesso mesmo em personagem, eu me interesso em história. O Edgar é um cara que eu adoraria entrevistar, por exemplo, porque Não eu tem sei que nada interessante tem pra muita falar. coisa duvido, interessante. Eu Edgar. nada, eu sou uma cara Edgar, normal. você Não, era, mentira. Você era jovem Eu sou na um- MTV. Eu sou um você homem tem histórias. Exatamente. dentro da formativa da sociedade. Hoje você não deve... A história do Edgar É que hoje é comprar um air fryer, ele tá As tio. histórias do Edgar não podem ser contadas. O que Porque o Edgar era o o que galã que é da isso MTV. aí? É Não vem com verdade. o que é isso, O você que que é? sabe. Não sei, Você acabou de cara. quebrar um óculos, tava É chateado. verdade, é verdade. É isso. É para o que tá na hora de eu trocar esse Por exemplo, óculos. a gente fez com o Paulo Vieira, que é um comediante maravilhoso lá do programa do Porchat, e tem histórias porque ele nasceu no Tocantins, então ele tem todo o perrengue dele em se tornar um comediante de sucesso, tem muita história engraçada. Eu quero entrevistar em breve o Jefinho, que é um cego, que é comediante da Praça Nossa, tem histórias de cego maravilhosas. Murilo Couto vem aí, Murilo Couto Porchat vem também. Porchat tá vindo, então a gente Muita quer gente pegar... bacana. Eu falei outros dias com É um Mauro... programa corporativista. Você Por pegou enquanto. os humoristas. Ele tá tá? trazendo a turma A dele, gente daqui a pegou- pouco eu trago o A gente DJ. pegou a Jojo Todinho também. Então, assim, se a pessoa tiver coisas interessantes, engraçadas, né? A gente não quer falar de assistencialismo, a gente quer falar de coisas Se engraçadas. quiser contar, né, Maurício? Nem todo mundo A quer pessoa entrar quer nesses contar. assuntos. Mas é o Mas é o amigo amigo que que conta, né? É o conta. amigo que Não, conta, eu né? sei, Não, mas não? às vezes a pessoa fica lá fazendo um fakezão e... Tem as duas não abre coisas, a né? É meio a meio, O amigo assim. conta, a pessoa conta. É, porque a gente tem- deixa a pessoa pular uma história que ela... A gente faz um bem Paulinha. bolado. Tem um bem bolado. Paulinha, você eu conheço já de longa data. Meu Deus. É, mas eu tenho várias coisas pra Por falar exemplo, dela. você tem Aê. podres. Talvez tem coisas que você gostaria de contar sobre Paulinha. Paulinha não estaria confortável em contar. Porém, tem coisas, Paulinha, que nunca te entrevistaram. Que vão falar com você sempre sobre política, jornal. Mas aí você quer falar de uma história sua. Uma vez você estava em Mongaguá, na praia, e seu corcel furou um pneu e teve uma história bizarra que você foi assaltado. Essa é a oportunidade A que você Dani tem. Russo Imagina- contou uma história sensacional que aconteceu com ela no motel. Vocês têm que Maravilhosa. ouvir o programa. Maravilhosa. Ela contou no motel? Ela Uma contou numa história história sensacional que Eu aconteceu não com ela no posso, motel. agora eu tenho que fazer uma coisa João Kleber. Que eu aprendi. Para. Vocês têm que assistir. Não. Tem que ouvir tudo. Peraí, mas eu Já. disse aqui na abertura que quem conta as histórias, e digamos aí, entre aspas, os podres, Sim. são os amigos e parentes. Sim, ela é meio a meio. A pessoa também, então. Também, ela também conta. Ela dá uma Ela norteada ali. Cara, Ela a se gente- autodeda também. Ah, a gente quer contar coisas. Autodedo. Você deve ter coisas de chegar pra você e falar, e aí, Edgar, e aquela história? Me falaram uma vez que você tava entrevistando não sei qual grupo de rock, o cara te tratou mal. Tu quer falar disso? Falar, é verdade, isso daí é legal. Isso puxa. Agora, falar que você, sei lá, traiu não sei quem, isso daí já não é uma coisa que a gente não quer ir. A gente não quer ir pra esse podre. Maurício, Diga, João. eu ia trazer um pouco pra esse lado do podre, talvez, não sei. Hoje em dia eu vejo que celebridade descobre um tweet dela de 10 anos atrás e, nossa, arruinou a carreira, acabou e tudo. Você vai trazer histórias aí um tanto delicadas das pessoas, Mas eu acho né? que tem uma diferença entre você ser preconceituoso e racista e você comentar uma coisa mundana de você ter tido uma diarreia no primeiro dia do seu emprego, sabe? Eu acho que a intenção aqui não é fazer constrangimento social. Acho que a intenção aqui é simplesmente mostrar o lado desconstrutivo de cada personagem, sabe? Tipo, somos pessoas normais, somos pessoas que já vivemos... Todo mundo, antes de ser uma celebridade, já teve um problema num relacionamento, já teve um problema no banco, já teve um problema na cidade. Eu acho que é legal. Acho Tem que uma dividir- família maluca, Teve uma né? família Como a do maluca. Paulo Vieira, a Paulo mãe. Vieira contou... Ontem a gente gravou com o Paulo Vieira, que vai entrar sem ser essa quinta-feira na outra. Ele contou histórias da mãe dele, que a mãe dele é uma psicopata mental, que é absurdamente engraçado. Muito engraçado. Entendeu? Então isso daí não é uma coisa que vai queimar o filme dele. Eu acho que é bem diferente. A gente não quer ir pra essa proposta de em 88 você, Donald Trump, transou com uma prostituta. A gente não vai pra esse caminho. E tem um ouvinte também, né, Mal? O ouvinte também entra com histórias. Tem histórias incríveis, como uma mulher, por exemplo, que achou uma capivara na rua, levou pra casa, pediu, por favor, pro marido adotar a capivara. Por exemplo.
pra ser o pet dela e batizou a capivara de Filó. Você tá entendendo? A Luísa Mel aprova Então isso são aí. histórias A nossa bizarras. intenção é, através da celebridade, dar uma chancela para o Brasil inteiro mandar as histórias. A gente quer catalogar as histórias mais curiosas que a gente vai descobrindo pelo país. É Fala, isso que a gente- Caio. Vai ser sucesso, hein? Eu já falei pra gente fazer isso aqui. Eu também gosto dessas coisas. Eu Você adoro, tá com cara. o Fábio Porchat. Ô, meu, como é que é lá no bastidor da coisa? Isso aí que interessa, Isso que não me é? interessa. Quer contar alguma história, Nossa, ele Caio, quer do entrar no banheiro? programa de vocês. Vocês Cara, Pode eu ia entrar. mandar um É o currículo. banheiro unissex, é pra eu só todo ia mundo, ganhar um venham. pouco mais a confiança e tal. Pô, E aí pode depois vir. te mandar um currículo. Porque eu acho isso legal. Já falei com o Arcon várias vezes. Eu pra gente adoro fazer história. Cara, eu sou aqueles caras assim que eu entro no táxi, cara, o taxista fica chateado comigo. Não Você eu. fala mais que eu ele. falo, eu fico perguntando. E aí, Eu como é que é? também. Como é que você começou a sua Puta, eu vida? também. E o cara vai falando da história dele e você fala, cara, que ele maravilhoso como o cara chegou nesse estágio e tal, não sei. Eu gosto muito de escutar as pessoas, embora eu fale bastante. E até agora eu não deixei ninguém falar. É o tal da história que você entrevistar um humorista e falar, pô, qual que é o limite do humor? Puta, meu, eu quero morrer da minha cara. Quer fazer uma pergunta, Caio? Qual que é o limite do humor? Qual que é o limite do humor pra você? assim? Qual resposta você quer? Eu tenho 3. Quer as 3? todas. Não, eu não quero nenhuma, eu tô brincando. Tá, não, vou dar a primeira. Eu acho que Posso precisa. dar a minha resposta? Ó, aqui você mais gosta. Como você é bem resolvido. Esse é o limite do humor. Pronto. Se você chegar pra você e falar, Paulinha, tô zoando, sei lá, você tá namorando uma mina, sei lá, você é bissexual e você leva isso na boa, você vai brincar com isso. Agora, se você tá muito assustada digamos, preocupada com o seu novo corte de cabelo e eu ficar toda hora apontando o dedo na sua cara falando do seu corte de cabelo, você vai ficar, isso daqui pra mim não é bom. Então, como você tá bem resolvido, o limite realmente é da pessoa. Não tem um limite De quem ouve, você acha? Dos Não dois. de quem faz? Dos dois. Tem o meu limite também em tipo... eu sou contra limitar o humor. Eu acho que o humor, ele sempre é uma linha que você tem que ficar ultrapassando. E você vai errar, você vai acertar, é uma profissão. Porém, existe um bom senso que rege isso tudo e você vai começar. Eu não vou numa hebraica fazer piada de nazismo pra pessoas que eu sei que não estão bem resolvidas com isso. Por que eu vou fazer isso? Por que eu vou atacar? Qual é o meu objetivo com essa piada? Pronto, eu falei que eu não queria falar sobre esse assunto, já estamos aí. Falamos do 47 limite do minutos humor. do limite do humor. Eu acho que é isso. É porque é a pergunta mais feita pra A gente tem imagem no rádio agora, né? Sim. O rádio com imagens. Muita gente... Isso é horroroso, porque quem é feio agora... É. O que Vocês interessa têm... é como somos por dentro. Para Sim. de mandar essa indireta pra mim. Vai ter algum trabalho de cenário, assim? A gente Um quer banheiro e tal? Ou vocês vão fazer externas também? Vão gravar nos banheiros de verdade? Sabe que pensamos nessa ideia? Estamos amadurecendo essa ideia. Eu tenho o maior fetiche pro banheiro, já fiz em outros momentos entrevistas em banheiros, pro Vitrine, do Marcelo Task, que eu Sim. fui repórter lá. E achei muito legal, funcionou muito legal. As pessoas adoraram dar entrevista no banheiro. Então a gente tá Tem um pensando nisso reverb também. natural, Tem um assim, o som, reverb. é. Cara, E tem essa banheiro coisa é mesmo muito que as legal. pessoas estão soltas, né? Banheiro de balada, as pessoas estão soltas, estão falando. Outro dia eu tava numa balada e entraram umas 4, 5 meninas ao mesmo tempo, assim, no banheiro. E aí elas não viram que eu tava lá, então elas começaram a falar. E elas fizeram um tricô sobre os caras que estavam lá fora, e mulher faz mesmo, né? Eu sei, como é que é o mas- banheiro- eu não sei mas- como é que é o banheiro de duvido, vocês. duvido Mas elas deram que vocês façam detalhes isso. aí íntimos sobre os rapazes. Eu falei, caramba, já saí procurando. Eu falei, quem é? Quem é? É isso. O banheiro Os detalhes eram bons. O banheiro é maravilhoso. Quais detalhes? Agora eu fiquei curioso, já que seu programa é de... É dar uma tamanho, cutucada. só vai falar de Era tamanho. O detalhe dos rapazes? Era Tipo de modelo, detalhe. desempenho, modelo, Aí, desempenho. tá vendo? A gente não faz isso, a gente fica falando do Amaral no ergonomia, Vasco. É isso que a gente essas faz. coisas. Ia só no banheiro pra passar um batom e fazer xixi. Você tá sem Ele amigas, acha Paulinha. que Eu tô muito por fora. Você tá sem meu, amigas, eu não Paulinha. tô sabendo. Tem que sair com a Fabiola. Olha, a melhor coisa é a Você gente ficar termina- escondidinha numa cabine, sobe na privada, põe o pezinho pra cima, E deixa pra só ninguém ver que a gente tá lá e só ouve. Mas com banheiro Grava. unissex acabou isso, né? Agora ninguém mais vai falar nada, porque elas vão falar o cara tá ali do lado. É, aí acabou isso, aí juntou todo mundo, né? Uma panela só. A intenção eu acho que é mais a gente falar mais e menos. Eu acho que essa divisão de classes, vamos lá, polêmica, Bolsonaro, o cara começar a falar do Roda Viva. Vamos chegar Vamos nisso aí. chegar nesse ponto. Bora, Maurício. O cara só fala disso, né? Porra, a internet é só isso. Não, mas eu acho que essa divisão de homem, mulher, eu acho que a gente quer ir contra isso, sabe? Pelo contrário, eu acho que vamos se juntar. Eu acho que eu, como um ignorante, eu sou um grande ignorante, eu faço questão de assumir isso. A Em minha certo ignorância- grau, todos nós, né? entendeu? E a gente tá vivendo uma era de
de sapiência, de todos somos muito melhores do que todo mundo, e as pessoas não admitem a sua ignorância de não saber sobre o mundo feminino, sobre o mundo masculino, sobre o mundo do outro. Então, assim, quando você faz um banheiro que o nosso conceito é pra todo mundo, exatamente pra isso, cara. Vem pra cá contar uma história, vamos entender. E se eu for falar alguma besteira, porra... O que você assume que não sabe que deixaria encabulado, digamos assim, pra usar esse termo em revelar pra gente? Agora, por exemplo. Meu filho nasceu, eu sou um imbecil. Pronto, acabou. Inclusive, eu agradeço a audiência agradeço vocês, porque eu acordo com vocês. Isso aí é aquele argumento do cara que não quer dar uma força. Você quer que eu fale? Você quer parceira, tarde, né? hein, querido? Não entendo nada, não sei. Sabe não quero trocar uma fralda. Posso falar que... Não, eu troco. O problema é que meu filho é um Monza 88, que só o proprietário sabe mexer, sabe isso? Pra acelerar, aperta a embreagem. É isso que é um filho. A minha mulher é a dona do Monza 88. Ela vai dar 2 toques no moleque, ele para. Eu fico a noite inteira tentando resolver esse Monza. É isso. Mas eu sou ignorante na questão toda, cara. Tudo que tá acontecendo no mundo hoje, os novos tempos, quem acha que sabe bastante dos novos tempos, pra mim é muito arrogante. Porque se eles são novos, você tá abrindo a sua cabeça, você tá tentando entender. Se você fala, eu já sei tudo sobre o que vai acontecer daqui a 10 anos, você tá sendo um pouco arrogante. Pô, sei que você falou, é legal, hein, Maurício? Pois é, eu falo coisas. Filosofou, bacana. Ele acha que ele tá filosofando muito no banheiro. Ó, a gente tá chegando já meio no limite do nosso tempo. Vamos aproveitar e falar do Bolsonaro, já que você fez questão aí de trazer o assunto aí. Daqui a pouco vamos falar só se falar isso da internet. Ontem ele deu a entrevista no Roda Viva. A gente comentou aqui no programa. Você viu, você assistiu? Eu vi que você andou tweetando algumas coisas, assim, repercussão, dando pareceres. E aí, o que você achou da entrevista? Falou mais do mesmo, né? Eu acho que a gente tá dando muita corda numa coisa que eu... Vamos lá. O Bolsonaro, pra mim, eu falei isso ontem no Twitter, ele é excelente em responder coisas sobre o passado, sobre controvérsia. Esse cara sabe muito sobre isso. Ele entende pra caramba. Todo mundo só pergunta disso. Sobre o futuro, ele patina. Pra mim, ele não é um cara que tá muito pronto, na minha opinião, ok? Ouvinte que tá buzinando no trânsito, reclamando do que eu tô falando. Eu tô dando a minha opinião. Eu acho que ele não é um cara que ainda tá preparado pra questões futuras. Só que o jornalista, hoje em dia, salvo boas exceções... Você tá na frente de vários. Obrigado. Salvo boas exceções, estou falando de algumas. Não, eu acho que o jornalista, ele tá vivendo essa era do lacre e essa era do precisamos... ter cliques. E o que vai gerar clique? O Bolsonaro falando sobre a proposta dele do futuro ou sobre falando uma groselha do passado? Ele vai falar sobre a groselha do passado e vai fomentar isso. E o cara que já escuta isso vai adorar ouvir sobre isso. E a coisa não vai crescendo. E aí tem uma arrogância pra mim do meio jornalístico, midiático que eu vivo, que é essa coisa de apontar o dedo. O eleitor do Bolsonaro é um retardado mental. Você tá falando... Ixi, tem um alarme aí tocando de alguém? É o Bolsonaro. Ligou. Não posso mais falar sobre nada. É o ouvinte. E aí você fica com uma arrogância do tipo, o eleitor de fulano, do Lula é um imbecil, o eleitor do Bolsonaro é um imbecil, e ninguém tá tentando entender como é que é a cabeça desse cara. E esse cara fala aquilo que o cara quer ouvir, imediatismo, o cara tá feliz com aquilo, e você tá provocando só o imediatismo. Vamos falar do futuro. É que muitos já entenderam, né, a cabeça dele, né, que tem uma população flutuante ainda indefinida nessa eleição, né, passível de ser conquistada. Sim. E ele tem um discurso muito definido, né, nesse ponto. Mas eu acho que tem uma arrogância da classe midiática brasileira do tipo, eu sou muito acima desses eleitores do Bolsonaro e eu vou mostrar pra vocês como isso que ele está fazendo é errado. E o cara que ouve isso fica né, pé da vida. Ele fala que, porra, é essa? Quem você pensa que você é pra você falar o que você sabe, o que você não sabe? É o tribunal de internet. É eu tava aqui com o meu discurso calma. E aí o Brasil ficou uma grande quinta série B. É, exatamente. De homem contra mulher, de mulher contra homem, de negro contra branco, de homem contra mulher. É isso. E não se resolve. Feio, você é feio, bobo, você que é bobo. As bobo pessoas é você. falam de partidos como se estivessem falando de time de futebol, né? Isso assusta um pouco. Então, é como se vestissem a camisa de times e defendem como se fosse coisa de time. Excluem amigos, quer dizer, você só tem que ter amigos da que bolha. têm o mesmo partido que o da seu. Bolha. Você só pode namorar uma pessoa que tem o mesmo partido que o seu. Da bolha. A gente não pode mais tolerar opiniões bolha. diferentes. Isso. Então E aí... isso é uma coisa muito esquisita, E esse né? tipo de insensatez, geralmente você encontra em profusão, sempre nos extremos, nas né? beiradas. Olha, infelizmente o nosso tempo terminou, mas ainda dá pra dizer que o Unissex da Jovem Pan estreia dia 2, sob o comando deste figura aqui à minha frente, valeu, Edgar. Maurício Meirelles, e desta figura que eu acabo de conhecer. Obrigada, Muito prazer, Fabiola Temos Braga. amigos em comum,
Então... É mesmo? É mesmo, da MTV. Adriana Tavares, Bettina Hanna, Andréa Cassola. Olha aí. Eu posso Trabalhei fazer com meu todas já elas que a Fabiola... fomos editoras lá. Mande beijos. Mandarei muito, são maravilhosas. Eu posso fazer um merchanzinho? Claro que não. Já fez o programa inteiro, pô. Eu preciso falar que estarei todo sábado agora no Teatro Renaissance, às 11h59 da noite, com o meu show de stand-up. Eu quero convidar Edgar agora em primeira mão pra fazer parte do Unissex algum dia. Olha, queremos muito. Assim, eu já falei, não tem a menor graça. Você tem Não muita tem a graça. menor Eu graça, gosto muito de mas as você. histórias são muito Jeipão. normativas. Mas tem que ir de roupão. Tá certo. E olha, temos que falar que a direção é do Alan, né? Parceiro nosso aí. E é isso Amanhã, aí. quinta-feira, Quinta-feira, às 9 da noite, toda quinta-feira. E mandem suas histórias, ouvintes da Jovem Pan. Falado, é isso aí. Muito obrigado, boa sorte pra vocês. Agora Obrigada. 11 horas 2 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan. Jovem Pan Morning Show. É Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Vai, conta aquela história do banheiro aí, quero ver. Olha aqui, vamos seguindo no Morning Show, aqui já no último bloco do programa dessa terça-feira. Ontem um colega nosso aqui, de muitos anos, de Jovem Pan, se despediu. E a Paulinha traz os detalhes, rolou até uma emoção, né? Foi legal, né? Um choro, Mais emocionado. de 20 anos de Jovem Pan, Marvio Lúcio, carioca. Mais conhecido como Carioca. No Brasil inteiro conhecido como carioca, humorista. Deixou aqui a Jovem Pan, leu uma carta, na verdade, que ele escreveu durante o final de semana, agradecendo a todos que o trouxeram e que trabalharam com ele aqui na Jovem Pan. Eu até separei um trecho em que o Carioca ficou bastante emocionado. A gente pode assistir... No Pânico, né? No programa Pânico, né? Ele fez a leitura dessa carta, também publicou nas redes sociais. Vamos conferir esse trechinho? Vamos lá. Aprendi a fazer humor aqui, na principal escola de humor brasileiro, que é e sempre foi a Rádio Jovem Pan. Não tenho palavras para agradecer a vocês, ouvintes, aos telespectadores que riram comigo, que choraram e se emocionaram e até ficaram bravos nos momentos mais acalorados. Tudo isso só aconteceu, sabe por quê? Porque sempre me senti em casa. E em casa a gente erra, acerta, é feliz, é triste e também meio mal-humorado. Emílio, amigos do Pânico, Daniel, Amanda, Vinheteiro, todos vocês, fizemos história juntos. Juntos marcamos pra sempre o humor brasileiro com um programa de TV, sem verba no começo. E olha o feito, Emílio, que nós fizemos. Todos nós juntos. Dá orgulho, dá mais vontade de chorar, mas de agradecer também. A Jovem Pan vem traçando... Visivelmente emocionado ali, foi. né? Pra quem quiser conferir todo o discurso, tem aqui no YouTube da Jovem Pan como foi que o Carioca leu essa carta. E aí se especula muito do que ele vai fazer na Globo. Uma das especulações é de que ele estaria indo pra Globo pra salvar o vídeo show. O Léo Dias foi quem deu essa nota. Diz que a princípio ele começaria no programa fazendo alguns quadros pra ver se isso reage bem, porque a audiência do vídeo show vem caindo. A gente já falou disso aqui, desde da saída da Mônica Iose, depois do Otaviano Costa, que em breve vai ter o seu próprio programa na Globo. Eles têm tentado mexer. Essa última configuração que tem as meninas do Big Brother não deu certo. O programa perdeu, inclusive, para a Hora da Venenosa, que acontece no Balanço Geral na Record, né, com a Fabiola Hypert. Então essa configuração com a Fernanda Keula, Viviane Amorim, a Ana Clara e a Sofia Abrão também não engatou. Então o que se especula é isso. Eu falei com o Carioca essa manhã, perguntei pra ele o que é que tem de concreto e ele não entregou o jogo não. O Edgar falou que fez alguns pilotos lá, talvez mas não esteja que muito nada definido está ainda. definido. Ele participou também do Central da Copa foi legal, a participação dele lá. Foi uma surpresa, né? Também, porque foi de supetão, né? A Copa ali, né? O programa com o Thiago Leifert ali, com os convidados. Ele fez o Cascadura, que é o personagem dele que mistura aí, narrador de futebol, com várias referências, TV aberta, TV fechada. Meio casão, meio... E deu muito certo, Galvão, né? O pessoal gostou muito, participou do Faustão também. Então ali parecia que já estava começando o ensaio de um namoro, que agora se concretiza. Vamos esperar então o que vai acontecer, se o rumo mesmo vai ser o vídeo show ou se a gente vai ver o Carioca na Globo em alguma outra situação, Edgar. Beleza, vamos aqui em frente falando de política. Militantes do PT prometem iniciar hoje uma greve de fome em frente ao STF, em apoio ao ex-presidente Lula. Vamos lá, é curioso fazer isso em solidariedade ao pai do Fome Zero. A gente sempre lembra aqui, né, o Caio? Pois é.
Ai, Edgar, são 6 militantes, eu ia falar militantes, quase que eu me perco aqui, que ele trava a língua. Militantes do PT vão fazer no hall do Supremo Tribunal Federal, a partir de hoje à tarde, pelo menos assim prometem, uma greve de fome. Eles vão ficar à base de água e soro, pedindo a soltura do Lula. Mas, pro azar deles, tem uma lei nesse Brasil, né? Tem lei, tem uma Constituição, o cara foi preso, foi julgado em primeira, segunda instância. Não sei como é que eles querem que ele seja solto, mas enfim, vão fazer isso. Vai ter até, inclusive, a participação do ex-ministro Gilberto Carvalho contando aí com esse movimento. E no sábado tem a Convenção Nacional do PT e os militantes que lá estiverem também, o pessoal que estará na convenção, diz que vai fazer, em apoio a essa greve de fome que deve começar hoje, uma greve de 24 horas. Essa de hoje é por prazo indeterminado. Agora só os 6, Caio? Ou eles estão chamando todo mundo a entrar também? Como é que... eles chamaram, mas ninguém aderiu. Tem 6 militantes só. Só que eles falam que é por prazo indeterminado. Água e soro lá no hall do STF. Eu quero ver aonde isso vai dar, porque eu tô muito curioso. Se é que vai ter mesmo. Porque só acaba quando o Lula for solto. Não tem nenhum mecanismo jurídico pra soltar o cara. E eles vão ficar à base de água e soro enquanto o Lula não for solto. Eu quero muito ver. Eu já peguei minha poltroninha preferida, meu balde de pipoca e vou ficar assistindo. No Largados e Pelados o pessoal fica 21 dias. Mas eles podem tentar podem caçar. buscar ali uma casa. Felizmente aqui não é Pelados, né, Paulinho? Ô, Joel. Bom, há partes ali, avaliações quanto à sensatez ou insensatez disso tudo. A gente tá nesse imbróglio esquizofrênico da campanha, né? O PT alegando a liberdade de pedir a libertação dele, todo mundo tem, né? Vivemos numa democracia, né? Até onde se sabe. Por enquanto. Agora, qual que é o limite, né, da militância aí? Tem outras coisas embutidas nisso aí, mas vamos focar nessa questão aí da greve de fome. Olha, acho que o limite dele está muito além do limite do humor, viu? Porque que ridículo, né? Mas as pessoas não têm o menor senso de que, primeiro, é uma coisa que não tem como dar certo. Obviamente não vão soltar o Lula, eles vão ter que sair dessa greve de fome. E segundo, uma coisa pequena, hoje em dia é uma seita religiosa cada vez menor de pessoas que têm essa devoção fanática ao Lula. Você vê que mesmo o grosso da militância faz uma greve de fome de um dia. Isso aí é uma dieta, isso aí é um jejum, isso aí não tem. É ridículo pensar nisso como uma forma de protesto. Agora, eles querem algo, como o Caio bem pontuou, que está fora da nossa lei, não tem como, não tem caminho para eles fazerem o que eles querem, a não ser uma revolução. Eles querem fazer revolução armada? Mas daí eles vão precisar de mais gente disposta a lutar, não a passar um diazinho fazendo jejum intermitente. Caio, outra notícia importante aí de hoje é que o TSE deve mesmo impedir, né, como o esperado, né, que o Lula apareça em programas de televisão do Partido dos Trabalhadores. Né? Bom, isso aí não é notícia, isso é um fato, né? Isso é óbvio, né? A inviabilidade da prisão. Por que essa discussão tá sendo feita hoje? Porque a Mônica Bergamo, na Folha de São Paulo, fez na coluna dela a seguinte manchete: TSE deve impedir o ex-presidente Lula de aparecer como candidato na TV, ainda que o julgamento de seu pedido para concorrer não tenha sido finalizado. Mônica Bergamo, todo respeito à sua carreira, à sua história, à sua trajetória, mas me permita fazer uma correção. A manchete deveria ser: TSE vai cumprir a lei e não vai deixar o Lula aparecer na televisão. Essa era a manchete verdadeira, porque o Lula não aparecer é óbvio. O Lula é um presidiário, o Lula está preso, ele não tem muitos direitos além do que ele já tem ali de comer e tal. Não dá para ir muito à frente disso. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Fux, ele deu algumas declarações durante uma entrevista essa semana, que passou, que geraram um pouco de discussão, porque ele falou o seguinte: olha, meu mandato vai até o dia 14 de agosto, tá acabando, ele vai passar o bastão para Rosa Weber, que hoje é a vice, e ele falou: o TSE é célere, e eu tenho certeza de que continuará o sendo com a ministra Rosa Weber. E aí, para apimentar um pouco mais essa declaração dele, ele virou e falou que o TSE será inflexível com quem praticar crimes que se enquadrem na legislação. Aí vem as aspas mais fortes: ficha suja estará fora do jogo democrático, fecha aspas. Com isso, gerou todo o burburinho, porque quem é que é ficha suja hoje o mais famoso do Brasil?
é o Lula. E aí gerou toda essa discussão e tal. A defesa do PT vai continuar batendo na tecla de que existe um artigo da Justiça Eleitoral, artigo 16A, que permite que o candidato cujo registro esteja sob júdice participe de todos os... Então tem que participar do jogo democrático, que é participar da televisão. Mas não é o caso do Lula. Essa defesa não será aceita pelo TSE, que é que vai analisar esse pedido do Partido dos Trabalhadores. E, Caio, acho que o TSE sabe também que se ele permitisse uma candidatura do Lula, ele sairia desmoralizado de uma maneira total, né? A população que hoje em dia gosta dos juízes, está apostando na justiça contra a corrupção, seja de que partido for, permitindo o Lula agora, vai abrir a porteira para permitir tudo e vai ser a desmoralização última. Eles não querem isso para eles. Há quem questione, inclusive, o poder, né, dessa jurisdição do TSE, né, que parece que é um tribunal paralelo ali, né, nas questões, para dirimir questões e dúvidas relacionadas às eleições, né. O PT adota, Joel, uma estratégia muito clara e desde o início vem dizendo, nós vamos caminhar com essa candidatura até o fim, até porque a lei vigente o permite. Né? Os trâmites jurídicos ali vão se desenrolando a ponto, já discutimos aqui no programa, do nome poder sair na cédula, o Lula poder ser eleito e a candidatura ser indeferida a posteriori. Né? Agora, é uma decisão que acaba limitando, né, a estratégia do partido e a perder uma oportunidade de trabalhar outros nomes. Eu te passo a bola aí te perguntando o seguinte, vamos lá, o teu comentário sobre isso tudo e principalmente em cima da declaração ontem de um quadro importantíssimo do PT, que sempre é um pouco contra esses ditames que vêm da direção do Tarso Genro, que opta até pela possibilidade de um apoio à candidatura mais à esquerda ainda, do PSOL, no nome, em cima do nome do Boulos, né? Para até que a coisa se defina e para que a esquerda talvez atinja essa almejada união já no primeiro turno, né? Olha, o PT fez com que a esquerda assim, careça de lideranças, fora o Lula, né, carece totalmente de lideranças. Quem são esses dois jovens tentando aparecer aí? Boulos e Manuela Dávila. Mas os dois se submeteram, se curvaram ao lulismo, à figura do Lula, de uma maneira total, né? O Boulos até é visto como um traidor do PSOL. O PSOL era uma esquerda do PT, não é? Mas muitas vezes fazia oposição ao PT. E o Boulos não, o Boulos trouxe o PSOL pro colo do Lula, negando muito da história mais íntegra do partido, né? Agora é muito difícil ver qualquer um desses dois aí tendo qualquer... Eles são muito minoritários, né? São candidaturas de nicho aí. O pessoal que tá na Humanas, ali na universidade, gosta deles. De resto, é muito difícil ver eles falando com o Brasil. O Lula, podemos ter muitas críticas a ele, sim, fala com o Brasil, tanto que vai também nas pesquisas. Agora, a lei não vai permitir ele concorrer. O que o PT está fazendo é uma mentira, é uma jogada de marketing. Eu não acho nem que o nome dele vai estar na urna, não, Edgar. Eu acho que vão tirar antes e vão colocar o real substituto, que a gente vai descobrir. Boa, vamos lá então, Paulinha, é hora da gente falar da nossa hashtag Fui Demitido PQ. Por quê? Nos assuntos mais comentados desse país, né, Edgar? Muita gente sendo demitida. Uma história pra contar. Denunciando aqui, né? E nunca ninguém tem culpa da demissão. É isso que eu acho bem maravilhoso. Sempre são pessoas injustiçadas e sempre tá havendo probleminha. Vamos lá, então, olha, o primeiro tweet... Você tá duvidando das pessoas? Não, eu acho maravilhoso. Acho que a só pra saber. percepção de cada um é a verdade... Só pra saber. Pra essa pessoa, entendeu? E eu acredito nas pessoas, você sabe disso. Pedro WP Santos, hashtag fui demitido porque tomei as dores de um funcionário injustiçado por conta do salário. Conclusão, eu e ele fomos para o olho da rua. Vamos para o próximo? Simone, essa pessoa maravilhosa que conta aqui a sua história. Amanhã mesmo demito o roteirista da minha vida. Não é assim que se faz comédia romântica, seu imbecil. Muito essa boa. tá querendo demitir, Tomou né, na um verdade. Temos também Renan Santos, hashtag fui demitido porque fui tirar uma selfie no meio do trabalho. Risadas, né? Não pude usar o celular no trabalho e digo mais, não me pagaram os 2 dias que trabalhei naquela empresa. Não durei 2 dias na empresa. Será que isso é ruim? Não sei, foi bom descobrir logo que vocês não eram compatíveis, né, Renan? Né? Poupou o seu tempo 2 e dias. acho que do empregador também. É, 2 dias. Omite essa do currículo. Demissão por selfie, hein? Todo mundo atento aí, ver se é permitido na empresa. Aqui no Morning pode a selfie? Pode, aqui é obrigado, então. inclusive, a fazer selfie.
Se é convidado, então, tem que até dar risada. Tem mais? Acabou? É isso. Vamos Estamos nos CTs, viu? Então Olha tá que valendo maravilha. prêmio. Nossa claque já aplaudiu. E aqui no WhatsApp perguntamos também, né, para os ouvintes dividirem com a gente as histórias de demissões aí e os motivos. Vamos ver o que eles estão dizendo aqui pra gente, Paulinha. Olá, bom dia, Morning Show. Bom dia. Aqui é a Flávia. Falo de Brasília. E eu já fui demitida por trabalhar demais. Eita. Estranho, né? Pois é. A empresa era uma loja de material de ferragens, sabe? Sim. E aí a loja era muito bagunçada. Disco de corte, essas coisas assim, era tudo Vergalhões, bagunçado. aqueles vergalhões. E aí eu fui arrumar tudo, colocar tudo direitinho, todos os tamanhos, marcas direitinho. E as outras meninas do lugar não gostaram e começaram a implicar comigo. Acontece muito. Foi indo, até que eu fui demitida. Porque começaram a dizer que eu tava querendo fazer um trabalho que não era meu, que eu tava querendo ser gerente da loja, que eu tava querendo coordenar. E mostrar não sei o quê. serviço. E na verdade não era nada disso, eu queria arrumar, porque tava feio, porque tava desorganizado. A gente ia procurar um produto e não achava. Tem toque, E aí, eu fui demitida por ser proativa demais. Beijo, galera. Isso acontece. Bela voz. Olá, dela, hein? pessoal do Morning Show. Meu nome é Lales, eu sou aqui de Ribeirão Preto. E a respeito, aconteceu um fato seguinte, que eu fui trabalhar no supermercado, num balcão de frios, Sim. e eu não passei pela experiência, porque a justificativa que deram é que eu era muito efusiva. Aí eu não entendi. Muito animada? Será que para trabalhar num balcão tem que ser de cara feia? Tem. Eu acho que eu fiz errado. Eu acho que eu exagerei. Talvez. Imagina. Tenha um bom dia. Presunto, salame. Querida, linguiça hoje. Fininho. Não dá, tem que Pega essa linguiça aqui. Bom dia, Morning Show, aqui é o Igor de Ribeirão Preto. E eu fui uma vez mandado embora do serviço porque meu supervisor, né, ele errava demais no serviço. Aí o que aconteceu? Os gerentes resolveram, né, iam mandar ele embora e eu ia ficar na vaga dele. Aí aconteceu umas coisas lá e ele conseguiu, né, mandar eu embora. E foi isso. Umas coisas lá, né? Sempre tem umas coisas lá. Hoje a gente só conversou com quem chama foi mandado isso. embora injustamente, Mas né? é Ninguém tudo, foi né? incompetente, né? Não existe, Ninguém, né? não existe, não. Pô, do Frios foi demais, né? Agora, 11 horas 24 minutos, horário de Brasília. Bom, estamos quase fechando o Morning Show dessa terça-feira. Tem um recado aqui antes da gente sair. Às 4 horas da tarde hoje, a equipe de comentaristas da Jovem Pan vai analisar os principais fatos, os principais pontos da entrevista do candidato do PSL à presidência, Jair Bolsonaro, ao Roda Viva, que teve grande repercussão nas redes sociais, até promovida pelos seus seguidores. Tudo a Jovem Pan News transmite a partir das 4 horas da tarde dentro do Pan News, com o comando de Silvio Navarro, né? Também é possível você acompanhar esse debate pelo canal da Jovem Pan no YouTube, pelo aplicativo da Jovem Pan. A gente fecha o Morning Show de hoje com uma notícia de falecimento, né, Caio? Exatamente. A Jovem Pan informa que há poucos instantes chegou a confirmação do falecimento de Hélio Bicudo, aos 96 anos de idade. Completou agora no dia 5 de julho. Hélio Bicudo teve uma longa carreira como político e jurista também. Como jurista, ele foi um dos coautores do processo que culminou no impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, ao lado de Janaína Pascoal e também Miguel Reale Júnior. E como político, foi deputado e também, inclusive, vice-prefeito na gestão de Marta Suplicy, aqui de São Paulo. Falado. E a gente fica por aqui. Amanhã tem mais Morning Show a partir das 10 da manhã. É isso. Cadê? Teve prêmio aqui, hein? Mina _ Estrabão ganhou o kit do Morning Show. Muito obrigado pelo prestígio e pela audiência. Amanhã tem mais a partir das 10 da manhã.